incentivar jogadores a pesquisar. O Vermelho sugeriu esse tema com incentivar os jogadores a pesquisar e eu sou contra. Tá? Essa imagem aí, eu adoro, eu boto só a quantidade de imagem preto e branco que eu mando, realmente. Mas pelo menos agora você mandou uma definição bacana e num formato aceitável. Né, menino? Mas e agora eu tô pesquisando isso, porque eu não aguento mais ser vítima de bullying. Essa imagem aí é do negócio chamado Evento de Tunguska. Tunguska é uma região da Sibéria. Sabia que eu tava reconhecendo essa parada aí. Bacana, massa. Região da Sibéria, no começo do século XX, a galera um dia encontrou milhares de quilômetros quadrados de área destruída desse jeito aí. As árvores totalmente destruídas, carbonizadas e tal. E aí a primeira hipótese, porque tinha gente falando que tinha visto alguma coisa caindo do céu, era de um meteoro, né? Primeiro aliens ou meteoro. E aí o pessoal falou, beleza, mas se é um meteoro, cadê a cratera? Porque não tinha uma cratera visível. Cadê o barulho do negócio? Cadê o barulho? E como seria de esperar esse caso? E aí, durante décadas, surgiram várias teorias da conspiração sobre o que teria causado aquilo, alienígenas com tecnologia. E isso foi, assim, não dá nem para você falar, era uma bomba nuclear, porque você tá falando em 1908, eu acho. Então, assim, não tinha nem resquício do que poderia vir, do que eventualmente viria a se tornar tecnologia nuclear. É um tipo de evento bacana para você fazer uma aventura de RPG, de mistério, para você fazer investigação, enfim. O que acontece? Depois de décadas de pesquisa, os caras concluíram que, na verdade, foi um meteoro. E aí a principal teoria é de que, na verdade, ele explodiu na atmosfera, por causa da composição do material. Ele não aguentou o atrito de entrada na atmosfera, que superaquece e explodiu no ar. E aí a onda de choque causada pela explosão do som foi o que causou a devastação, mas aí você não teria cratera porque as coisas que caíram não eram grandes o suficiente. Tem gente que contesta isso, foda-se. Mas qual que é o meu ponto? Quando eu estava pesquisando sobre o evento de Tunguska, você vai achar ele mencionado em locais como grandes eventos, grandes mistérios da história solucionados, e você vai achar ele em alguns como grandes mistérios não solucionados. Entende? E aí ele entraria naquilo que o Luiz falou, dos eventos que são enigmas ou mistérios e tal. E o problema eu pesquisei isso. E aí eu achei. Então, assim, se eu boto meu jogador para pesquisar, se eu falo que é inspirado no evento de Tunguska, daqui a pouco o jogador tá pesquisando e ele vai achar o mesmo lugar que eu e ele vai concluir que foi uma explosão no céu e tal. Então, assim, por que eu sou contra você colocar as pessoas? Porque pode acontecer de, nesse processo de pesquisa, eles obterem informações relevantes que os personagens não devem ter. Ou que os personagens precisam obter em jogo. E eu acho que isso pode atrapalhar a fruição da aventura. Eu tenho para mim que quando você está jogando, você tem Deixa eu fazer uma segunda digressão. Eu falei que eu ia falar do Tarantino. O Tarantino fez 3 filmes de ficção histórica. Né? 2 deles mais recentes são Bastardos Inglórios e o Era Uma Vez em Hollywood. São inspirados em eventos reais. Né? O do Hitler era as tentativas de matar o Hitler na guerra, o Bastardos Inglórios da Inês. E o outro é ainda mais evento específico, que é o assassinato da Sharon Tate pela família Manson, que é o Era Uma Vez em Hollywood. Nos 2 casos, o que ele fez foi aquilo que eu falei. Você pega um fato histórico e você altera o final daquela história. Você obtém outro fim. Né? O Homem do Castelo Alto, ele é derivado da ideia de que a Segunda Guerra foi vencida pelo eixo. Então, na literatura e no cinema, é comum que você faça isso, e eu acho que é diferente você conhecer o fato histórico que está justificando aquela história. Por quê? Porque você não tem impacto. Você está consumindo de maneira passiva aquele conteúdo. Foda-se se você sabe em detalhes o que aconteceu com a Sharon Tate e a família Manson, porque na hora que aquilo ali mudar, isso não te afeta em nada e você não tem como afetar isso. Perfeito? Você não vai virar pro Tarantino e falar, ei, não é assim. Quando você está jogando, você tem o poder de interferir no andamento da história, e por melhor intencionado que você seja, é possível e é plausível que o conhecimento prévio que você tem dos detalhes do que inspirou a sessão interfiram no seu processo decisório. Entende? Não existe uma isenção. Mal comparando, e bem mal comparando, eu acho que o Luiz talvez vá poder concordar ou discordar de mim com mais facilidade sobre isso, porque ele faz isso mais do que eu. É como se eu fosse jogar uma aventura pronta e eu, como jogador, lesse o livro da aventura pronta. Entendeu? A gente faz muita piada sobre, você tá vendo a novela dos 10 Mandamentos lá da Record, né? Vou te dar um spoiler. Sim, caralho, é um livro, todo mundo conhece, tá lá na Bíblia. Né? Tipo, nossa, você tá vendo a novela Jesus da Record, vou te dar um spoiler sobre o que acontece com ele no final, hein? Tipo, sim, caralho, todo mundo sabe disso. Então, a história tem que levar isso em conta. Se eu tô lendo, se eu sei o que vai ser a aventura, eu perco plot twist, eu perco suspense, e mais do que isso. É muito difícil eu controlar o meu instinto, talvez até inconsciente,
de deixar o processo decisório interferir. É o vermelho falando. A hora que a galera percebe que eles estão assim, a bordo do Titanic, a primeira coisa que eles fazem, a gente corre para pegar o colete. Os seus personagens correriam para pegar o colete se eles fossem passageiros do navio inafundável? É claro que não, entende? Mas eles sabem do que se trata e isso altera o processo decisório. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. É jogar no cheat. Então, assim, nossa, a gente tá jogando uma aventura inspirada no assassinato do Kennedy. E tem quadrinhos maravilhosos sobre isso. Neil Gaiman tem quadrinhos e tal. E aí você faz um teste, você é o investigador, você recebeu a pista, você faz um teste, sabe, você fez a percepção. Cara, não tem ninguém nas janelas no caminho do negócio. Ah, mestre, não, eu quero rodar de novo. Cerca ali. Eu quero rodar de novo. Eu posso rodar. Eu posso subir na biblioteca, por acaso, só pra conferir. Desconfiar daquela cerca ali do canto. É uma questão de instinto, assim, entendeu? Então, cara, não faz. Não faz Eu- isso. Eu acho Eu vou mandar um telegrama porque eu não acho conveniente que ele ande num carro conversível. É isso, entendeu? Assim, eu tenho essa preocupação de segurança, mas é uma coisa minha. É uma coisa pessoal minha. Eu acho que faria sentido o meu personagem ter esse tipo de medo. Isso não é legal, isso vai atrapalhar, cara. Entendeu? Então, assim, assim como eu falo, não leia a aventura pronta se você for jogar uma aventura pronta, se você não for mestrar uma aventura pronta. Dependendo do evento histórico que você perceber que está se inspirado, não vá atrás, não fique pesquisando. Entendeu? Não vá descobrir. Nossa, mas então acharam as máscaras de chumbo. Ah, nossa, tem uma mala, mas a gente só vai descobrir o que tinha dentro da mala na próxima sessão. Aí você vai lá ver o linha direta e volta falando, eu sei o que tem dentro dessa mala. Eu já sei o que vai ter dentro da mala. Eu vou agir conforme. Não faz isso. Você tá atrapalhando. Garrafas de água mineral. Você tá perdendo a diversão pra você, entendeu? Você tá atrapalhando a sua diversão. Eu acho que novamente você entra naquela questão de se você quer ou não que os jogadores saibam qual é o evento que está se inspirando em sua aventura. E aí vai depender também se você vai falar, tipo assim, ó, eu tô fazendo uma aventura aqui baseada no caso tal, e aí então por favor não procurem sobre esse tema. Ou você não vai explicar e eles correm o risco de descobrir, e aí é isso que o Marcelo falou, né? Eles vão estar estragando a aventura para si mesmos. Tipo, lembrando que normalmente em RPG não tem um vencedor. Então tem essa questão de tipo, não, vou descobrir o que é o segredo para eu poder resolver ele antes de todo mundo. Ninguém só vai vai- ganhar nem perder, né? Vai todo mundo perder. Você só vai estragar a diversão de todo mundo. Então, se você porventura tá numa mesa, não sabe que é inspirado em um evento, inspirado em alguma coisa, mas suspeita, chama o mestre e pergunta, isso daí é sobre aquele assunto tal, já ouvi falar, mas eu não sei muito a respeito. Ele fala, ou você conhece muito, fala assim, nossa, por acaso eu sou PhD nesse assunto e o mestre não sabia que eu trabalhava com isso diariamente. Você pode falar assim, não, beleza, eu sei que vão acontecer, mas eu vou me isentar de dar as dicas ou de fazer o negócio como se eu já soubesse o plot. Então, seja um cara legal, seja uma pessoa que vai prezar pela diversão de todo mundo, ao invés de ficar só se sentindo o espertalhão, o resolvedor de tudo. Agora eu vou na contramão, hein? Eu vou incentivar os jogadores a pesquisar. Primeiro, eu vou falar sobre, novamente, né, desse papo primeiro de hoje, eu vou falar que eu estou narrando aquela história do Alien. E os jogadores conhecem as histórias do Alien. Eles já assistiram os filmes, eles já jogaram jogos, eles sabem. Então a história está correndo no rumo e eles ficam o tempo inteiro. Agora vai aparecer um Alien, né? Ah, isso aí é um Alien, né? Tem um Alien ali, não tem? Eles passam o tempo inteiro assim. E não necessariamente uma história de Alien vai ter aliens. Nem sempre uma história ela vai correr nesse rumo previsível e totalmente óbvio. Então, quando eu falo pesquisar, vou incentivar os jogadores a pesquisar, é o seguinte: eu vou narrar uma história sobre o mistério das máscaras de chumbo. E ele se passa no Rio de Janeiro, década de 60. Ali 66, 67. Então eu vou pedir pra eles fazer o seguinte: fala assim, ó, galera, vamos fazer um jogo aqui, é um jogo de época, beleza? Então vou dar uma tarefinha de casa aqui. Antes da sessão 0, vocês vão pesquisar sobre o Brasil pós-golpe militar, tipo 65, 66, até no ano de 70, vocês dão uma olhada. Pega no YouTube as imagens de como que era o Rio de Janeiro na década de 60 e vou passar pra vocês uma playlist de músicas para vocês ouvirem. Então, você não está fazendo os jogadores pesquisarem sobre a sua história, mas você pode direcionar a pesquisa deles para elementos úteis para a sua história.
Ó, eu vou fazer o seguinte, ó, vou narrar aqui um steampunk, como a gente falou mais cedo aí, e que vai ter alguém que vai mexer com motores. Passa pro cara algumas coisas para ele pesquisar sobre o funcionamento de motores, sobre carvão, vapor, para que ele dê uma olhada. Ah, vou jogar um jogo de guerra aqui. Passa um filme pro cara, passa um troço pra ele ler. Por quê? Porque você prepara a pessoa pra ela entrar no clima e pra ela conhecer certos elementos. Eu não vivi na década de 60, o Marcelo não viveu na década de 60, o Jesus não viveu, quer dizer, né, na década de 60, mas eles podem ter uma pesquisa de ambientação pra saber mais ou menos o que estava acontecendo ali naquele período que os personagens deles viviam. Eu vou fazer um jogo de idade média, um jogo medieval fantasioso. Vamos começar agora. Ó, galera, eu preciso que vocês façam uma pesquisa aí pra mim sobre as seguintes coisas. Ó, vocês vão ver um filme pra mim. De preferência, você pode assistir o Feitiço de Áquila, e vou passar pra vocês pesquisar uns episódios do Caverna do Dragão, e você pode assistir aí o Sociedade do Anel sem medo. E aí a pessoa se prepara. São situações. O meu problema é com evento específico. Conjuntura não. Conjuntura Sim. que se foda. Conjuntura Porque não tem evento problema. específico é igual você falou, né, Marcelo? Aí você, pô, eu vou falar sobre o assassinato do Kennedy. Aí o cara vai ver os documentários, vai assistir o History Channel e vai ler o Novembro 63. E aí ele vai ver o History Channel e vai concluir que foi a CIA. Mas assim, o meu ponto é Alienígenas. pesquisar a conjuntura, ok, entendeu? Pô, a gente jogou a Fazenda Esmeralda lá e tal. Sim. Dei uma parada, dei uma lida, qual era o contexto de educação histórica, né? O meu personagem era um professor de história. Qual é o contexto da educação em história na ditadura? Ele era um ex-jornalista. Qual era o recurso que ele tinha com um amigo jornalista? Essas coisas, isso dá pra fazer, isso não atrapalha. Beleza? Isso aí é uma coisa. Você está pesquisando conjuntura. Isso aí você pode fazer, inclusive, quando não é adaptação histórica direta, entendeu? Eu falo pra galera, comecei a narrar uma nova campanha para uns amigos meus, aí eu falei pra eles, galera, vou passar material de estudo pra vocês aí, né? Mandei 25 páginas de história do cenário, pra eles saberem o que tá acontecendo. Por quê? Pra eles poderem se inspirar e pensar em histórias que façam sentido dentro do contexto. E ali tem o histórico do mundo, um histórico antigo, um histórico mais recente e o momento atual. E aí eles usaram isso como quiseram. Teve gente que olhou e falou, beleza, foda-se, vou fazer um personagem completamente dissociado. Ele okay. é órfão, forte. Tipo assim, ele, entendeu? É um personagem que ele não está necessariamente conectado ao cenário de maneira profunda. Tudo bem, não vai matar ninguém fazer isso. Ele não me dá elementos de inclusão no plot. A gente já falou sobre isso na questão dos antecedentes. Os outros dois não, os outros dois estão profundamente associados ao cenário. E isso pra mim foi ótimo. Eu já incorporei eles no plot de uma maneira muito mais orgânica. Então, assim, é a mesma coisa. Vale para cenários fictícios e vale para cenários reais.